Olá, vamos para a nossa segunda aula do nosso Funko Pop versão Avatar. Nessa aula a gente vai fazer o corpinho do nosso Funko Pop e também o cabelinho. Tudo que tu precisa saber sobre esse Funko Pop, se tu tá chegando agora e não pegou, tá aqui na descrição desse vídeo. Tu encontra lista de material, link das minhas redes sociais, link da playlist com as outras aulas do nosso Avatar e também o site da Leilarte Aviamento, onde tu encontra o material para confeccionar o teu amigurumi, além do meu cupomzinho de desconto, tá? Então, para quem é membro aqui do canal, vai receber o nosso Funko Pop na versão PDF também. Então, se tu ainda não é membro e quer te tornar membro do canal, tendo direito a receitas em versão PDF e também aulas extras aqui no canal, é só clicar aqui em cima e tornar-se membro a um custo de R$ 6,99 mensal, tá? Então, não vamos mais se espichar, vamos para a nossa aula. Bora crochetar. Para fazer as perninhas dele, nós vamos fazer duas pernas iguais, tá? Então, eu vou iniciar aqui o meu trabalho fazendo um anel mágico de 9 pontos baixos, tá? Então, a gente vai vir aqui e dentro do nosso anel a gente vai colocar 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Vamos encerrar esse anel. E agora, na segunda volta, a gente vai fazer ela toda em aumentos, tá? Então, essa segunda volta aqui, a gente vai fazer 9 aumentos. No total da segunda volta, a gente vai ficar com 18 pontos. Vamos seguindo aqui, então, fazendo toda essa carreirinha em aumentos. Finalizada aqui a nossa volta toda em aumentos, agora a gente tem 18 pontos no nosso trabalho. Nessa volta, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, trabalhando sempre pela alça de trás do nosso ponto aqui, ó. Vamos trabalhar um ponto para cada um dos 18 pontos que a gente tem aqui em bloco, que é pegando só essa alcinha de trás do nosso ponto aqui, ó, tá? Então, vamos fazer toda a nossa volta aqui de ponto sobre ponto em bloco. Finalizada a nossa volta aqui em bloco, agora as duas próximas voltas, 4 e 5, a gente vai trabalhar de ponto sobre ponto, agora fazendo o ponto completo, tá? Então, eu não preciso mais preservar o sim aqui. A gente só vai trabalhar um ponto para cada ponto da carreira de base aqui, pelos nossos 18 pontos por duas voltas. Finalizadas as duas voltas de 18 pontos, na volta de número 6, a gente vai iniciar nossa volta aqui trabalhando 3 pontos. 1, 2 e 3. Na sequência, nós vamos fazer 6 diminuições. Então, a gente vai vir aqui e vai fazer, ó, uma, duas, três, 4, 5 e 6 diminuições. E vamos fazer agora aqui para encerrar 3 pontos baixos para encerrar nossa volta. 1, 2 e 3. E a gente ficou aqui agora no nosso trabalho com 12 pontos. Agora, a gente vai fazer aqui duas voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, agora a gente vai fazer a volta 7 e 8, trabalhando um ponto para cada um dos 12 pontos que a gente tem aqui no nosso trabalho, tá? Então, vamos seguir aqui por duas voltinhas de 12 pontos. Para a volta de número 9, nós vamos fazer uma sequência de 3 pontos. 1, 2, 2, 3 pontos e um aumento. E um aumento. E vamos seguir aqui repetindo essa sequência de 3 pontos e um aumento por toda a nossa volta, ou seja, mais 2 vezes. Então, serão 3 sequências de 3 pontos e um aumento, e vamos encerrar a volta de número 9 com 15 pontos. A próxima volta que a gente vai fazer aqui, que é a volta de número 10, é de ponto sobre ponto. A gente vai trabalhar sobre os 15 pontos que a gente tem aqui no nosso trabalho. Então, essa voltinha aqui, vamos só trabalhar um ponto para cada ponto aqui da carreira de base. Para a volta de número 11, nós vamos trabalhar uma sequência de 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento.
E vamos seguir aqui trabalhando essa sequência aqui de 4 pontos em um aumento por toda a volta, mais 2 vezes. Serão 3 sequências de 4 pontos em um aumento. Vamos encerrar essa volta com 18 pontos. Para a volta de número 12, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Então, nessa volta aqui, nós vamos só trabalhar um ponto para cada ponto aqui da carreira de base sobre os nossos 18 pontos. Então, aqui, ó, finalizei a minha volta de ponto sobre ponto e agora a gente vai unir as perninhas. Para unir as perninhas, eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço para unir elas, de forma que elas fiquem bem retinhas e simétricas, tá? Eu sempre faço primeiro a perna esquerda, tá? E depois, por último, a perna direita, que é sempre da perna direita que eu sigo o trabalho para unir as pernas. Então, aqui, ó. Primeira coisa que eu faço, eu coloco enchimento na parte do pezinho das perninhas para saber bem direitinho a posição dos pezinhos. E daí, dessa parte aqui que eu vou definir se eu quero que os pés fiquem bem retinhos, se eu quero que os pés fiquem tortinhos, então é a partir daqui que eu vou saber como que eu vou unir essa perna, tá? Esse aqui, o personagem que eu tô fazendo aqui é um Funko Pop, tá? Do Avatar. Então, os pezinhos deles são redondinhos, comuns, não tem muita posição aí de deixar tortinho, retinho. Então, eu vou deixar eles mais alinhadinhos, assim, mais pro retinho, tá? Então, aqui, ó. Vou botar a parte onde eu tenho as diminuições aqui pra frente, pra mim saber a posição desses pezinhos. E vou dobrar, assim, as duas peças no meio, porque daí eu vou saber aonde que eu vou unir cada peça, tá? Como eu falei, eu sempre remato o fio da perna esquerda e deixo na agulha o fio da perna direita. Então, eu sempre faço primeiro a perna esquerda. É uma técnica que eu tenho que nunca fica torta as pernas. Daí, eu pego aqui, ó, vou pegar um marcador de pontos, tá? Ó, e vou marcar aqui, ó, aonde depois vai ser o ponto da minha união, tá? Eu já sei aqui, ó, que a minha perninha tá retinha aqui, tá retinha aqui. Então, eu vou marcar aqui bem o ponto do meio, que é o ponto que eu vou unir aqui na perna esquerda, que é onde eu vou arrematar meu ponto, ó, tá? Botei o marcador aqui. Agora, eu vou pegar outro marcador e vou marcar aqui o ponto também, que eu vou unir na perna direita, tá? Assim, ó. E daí, aqui a gente faz um joguinho de pontuação para que as pernas fiquem bem retinhas, tá? Ó. Quando eu botar eles de trás, assim, ó, de costas, ó, eu vou ver que parece que uma perna tá mais alta que a outra. Então, o que que eu vou fazer? Na perna que eu remato o fio, que é a perna esquerda, que eu dobrei aqui, eu já sei qual é o ponto que eu tenho que chegar, eu vou desmanchar 1, 2, 3, 4, 5 pontos para chegar aqui no meio. Então, vocês vão dobrar e vão saber que aqui que a gente vai unir, então, são 5 pontos que eu vou desmanchar, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos, porque é naquele ponto ali que eu vou unir. Então, ó, no ponto que eu vou unir, que eu vou fazer o arremate, ó. Então, eu desmanchei 5 pontos desta perna. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar o acabamento do meu fio, tá? Para dar o acabamento do meu fio, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse excesso de fio aqui. Ó, vou cortar, vou deixar só um pedacinho para arremate. E vou dar o acabamento aqui, gerando um falso ponto baixo, tá? Quem preferir também pode arrematar com um ponto baixíssimo, tá? Eu sempre gosto de fazer esse acabamento aqui, ó, no meu trabalho. Eu vou introduzir o fio aqui na minha agulha de tapeceiro, desse jeito. Vou vir aqui, ó, vou pular o primeiro ponto de base, vou vir no segundo ponto e vou passar esse fio aqui pra trás, por baixo do meu ponto, desse jeito. Agora, eu vou girar de novo, vou vir aqui no último ponto, pegando pela alcinha de trás desse último ponto e também pegando na alcinha lá de baixo, ó, dos outros pontos, pra trancar esse fio aqui no meu trabalho. E já vou tocar ele aqui, ó, pra mim cortar ele, esconder ele aqui dentro. Tá? Então, aqui eu gerei um falso ponto baixo, ó. Dá pra ver nitidamente aqui o lugar onde eu fiz o falso ponto, ó. É nesse falso ponto que depois eu vou unir, porque também ele já vai ficar no meio das perninhas e não vai aparecer, tá? Então, essa daqui é a perna esquerda, é a perna que eu arremato o meu fio. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem deixar marcado aqui esse ponto que a gente fez, que é o ponto da união, ó. Tá? Então, aqui eu corto o excesso desse fio. Então, da perna esquerda, a gente desmanchou uns pontos e rematou o fio. Beleza. Na perna direita, é ao contrário, tá? Agora, aqui, ó. A perna direita, eu vou caminhar, eu vou fazer pontos extras, ó. Então, aqui, ó. Perna esquerda. Agora, na perna direita, aqui, eu vou fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos também, tá? Então, ó. Marquei, vou tirar o meu marcador e vou caminhar aqui 5 pontos a mais no meu trabalho. 1, 2, 3, 4,
5 pontos. Aqui é o meu ponto de união nesse ponto aqui, ó. E quando eu colocar assim, ó, eu vou ver que elas não estão bambas, elas estão retinhas aqui na frente e aqui atrás elas ficaram na mesma altura, ó, também, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou unir as perninhas aqui seguindo a minha receita. Eu vou unir direto aqui na outra perna, ó. Então, eu vou vir aqui, no ponto que eu fiz aqui, ó, o falso ponto, que ele já vai ficar dentro da perninha. E vou trabalhar aqui, ó, o meu primeiro ponto dessa carreira, ó. Ponto baixo. E aqui nessa perna eu vou seguir a receita como diz depois da união da perna, né? No caso aqui eu vou fazer um ponto para cada um desses pontos que eu tenho aqui na minha perna, eu tenho 18 pontos nessa perna. Então, eu vou fazer um ponto em cada ponto que eu tenho aqui, ó, pelos 18 pontos, ó. Vou seguir fazendo aqui todos os pontos da receita. Então, eu fiz aqui, ó, os 18 pontos da primeira perna, da perna esquerda. Agora, eu vou vir aqui, vou pular pra perna direita pra gente fazer os pontos da perna direita. Se eu tivesse correntinhas aqui, trabalharia nas correntinhas. No caso, aqui, eu vou pular direto pra perna direita. Eu vou vir aqui, ó. Aqui é o último ponto que eu fiz de união. Não é nesse ponto que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar no ponto da frente desse ponto. Então, eu vou puxar bem aqui o meu fio pra não deixar buraco aqui no meio, né? E vou fazer um pontinho aqui, o primeiro ponto bem apertadinho, ó. Pra não ficar buraquinho no meio. E vou fazer os 18 pontos desta perna também, seguindo a receita aqui, ó. 2, 3, e vou seguir fazendo os 18 pontos aqui. Então, aqui, ó, uni as perninhas fazendo 18 pontos em cada perninha, tá? E fiquei no total aqui da volta de número 13, que foi essa da união das pernas, com 36 pontos, trabalhando 18 pontos em cada perna. A partir daqui, eu vou subir o corpinho, tá, pessoal? E o corpinho aqui é bem fácil de fazer, ele tem um corpinho pequenininho, vocês não vão encontrar dificuldade. Agora, a gente só vai seguir carreiras retas aqui, depois sequências de diminuições. Então, pra gente não se estender aqui na aula com peças, com coisas repetitivas, eu vou rolar pra vocês a receitinha aqui na lateral de como vocês vão subir o corpinho a partir de agora, até chegar na base do pescocinho, onde a gente vai subir depois ali no pescocinho 6 voltas de ponto sobre ponto pra fazer o encaixe do pescocinho, tá? Dentro do pescocinho, vocês podem escolher a sustentação da preferência de vocês. Eu vou usar um caninho ali com um aramezinho dentro, mas pode botar o que vocês preferirem, tá? E daí eu volto pra gente dar sequência aqui no nosso Funko Pop, porque aqui é só repetição, sequências básicas de amigurumi, então vocês não vão encontrar dificuldade. Além que vocês também estão recebendo aí o PDF, tá? Então, eu vou subir aqui até fazer as últimas 6 voltas do meu pescocinho aqui, de ponto sobre ponto, e depois eu volto, então, pra gente dar sequência aqui no nosso Funko Pop. Feito aqui, então, as minhas carreirinhas, ó, do pescocinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas. Já tem bastante enchimento aqui no pescocinho do meu Funko Pop. Mesmo com a sustentação do pescoço, você tem que colocar enchimento, tá, gente? Vem com a ajuda de uma pinça e coloque bastante enchimento, porque, como eu falei, a cabeça dele é bem pesada. Se o pescoço não tiver bem cheio, ela não segura, tá? Ele não segura a cabecinha, ó. Você tem que botar a cabecinha e ver que ele vai ficar bem firme, ó, tá? Então, tá. Feito aqui, agora a gente vai fechar o nosso pescocinho, tá? Então, eu tenho 12 pontos aqui e eu vou fechar agora esse pescocinho com 6 diminuições, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer essa volta aqui toda em diminuições, fazendo 6 diminuições no total. Feita aqui, ó, 6 diminuições. Agora, eu vou voltar aqui, ó, meu fio, vou deixar um pedaço de fio longo pra gente depois fazer a mesma coisa que a gente fez com o fio da cabeça, tá? E agora, eu vou terminar de encher aqui pela essa última aberturinha, ainda vou botar mais um pouquinho de enchimento pra deixar aqui esse restinho aqui bem cheio, tá? Então, eu venho com a ajuda da pinça aqui e coloco mais enchimento aqui nesse último pedacinho aqui. Onde a gente fez agora 6 diminuições, tá? Lembrem que podem botar enchimento sem dó nesse pescoço, tá, gente? Senão, mesmo com a sustentação, senão não vai segurar o cabeção no nosso Funko Pop, tá? E agora eu vou introduzir esse fio aqui na agulha de tapeceiro pra gente fazer o acabamento. E agora eu vou fechar aqui esses 6 pontinhos, fazendo aquele falso anel mágico que a gente tá acostumado. Então, pegando aqui, ó, só nas alcinhas de fora do ponto e fechando pelos meus 6 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontinhos, tá? Vamos puxar bem e vamos dar um nozinho aqui
Porque isso aqui vai ficar dentro da cabeça, então não tem problema de pode dar nó, tá? Não vai aparecer. Vamos dar um nozinho e encerrar bem aqui. Agora, eu vou deixar meu corpinho aqui, minha cabecinha, espero que eu não vou botar isso agora ainda. Depois eu vou costurar o braço e fazer tudo antes de encaixar a cabeça, tá? A cabeça eu encaixo por último aqui, ó. Mas já tá pronta aqui pra você ter uma ideia, ó. E daí, ó, ela fica articuladinha também, ó. Tá? Então, aqui, ó, pessoal, pra fazer o cabelinho do nosso avatar, a gente vai trabalhar o topo da cabeça dele igual a gente trabalhou na receita, tá? Então, aqui, ó, eu vou trabalhar da carreira 1, que é o anel mágico de 8 pontos, até a carreira 6, que é um total de 48 pontos aqui na base do cabelinho do nosso avatar. É a mesma 6 primeiras carreiras da cabeça. Então, se vocês tiverem dúvida na hora de confeccionar essa etapa aqui, porque eu vou rolar para vocês a receita aqui, vocês estão recebendo o PDF também, mas se vocês tiverem dúvida, vocês voltam lá no início do trabalho, na aula da cabeça, que é as 6 primeiras voltas da cabeça. Não vou repetir porque é repetição, né? Isso aqui, então não vou fazer de novo. E também porque vocês recebem aí o PDFzinho. E aqui também tá seguindo até a carreira 6. Depois que eu fiz, eu voltei aqui no meu trabalho, ó, 48 pontos. E agora a gente vai fazer 2 marcações aqui no trabalho, ó, que são a parte onde ele tem o cabelo mais comprido na frente, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Da onde a gente parou aqui, ó, que a gente vai parar mais ou menos aqui assim no nosso trabalho, tá? Eu vou contar aqui pra frente, ó. 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, eu vou botar meu marcador, tá? Pra gente saber que aqui vai ser o cacho maior. Depois, pra trás do meu trabalho aqui, eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º, eu vou botar o marcador também. Então, a gente sabe que esse ponto aqui e esse ponto aqui, quando a gente chegar nesses pontos, é onde a gente vai fazer mais correntinhas para fazer a parte longa da frente do cabelinho dele, tá? Então, é bem simples da gente fazer. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a fazer o cabelinho. O cabelinho é todo ele é feito do mesmo jeito. Vou vir no primeiro ponto, vou dar um ponto baixíssimo e aqui eu vou subir, ó. 1, 2, 3, 4 e vou até 32 correntinhas. Desculpa, gente, eu falei aqui que eram 32 correntinhas, não são 32, me perdoe. São 24 correntinhas aqui, 32 é no cacho maior, perdão aqui, ó. Então, ó, são 24 correntinhas que eu fiz aqui, ó, 24 correntinhas. Agora, eu vou laçar o meu trabalho e vou voltar aqui 1, 2, na terceira correntinha, fazendo meio pontos altos. Então, eu lacei e vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e vou fazer meio pontos altos até chegar lá embaixo na base. No total aqui, eu vou fazer 22 meio pontos altos. Vou só trabalhando um meio ponto alto para cada correntinha que eu tenho aqui até chegar lá embaixo, tá? Então, são 24 correntinhas. Voltamos na terceira, trabalhando aqui um total de 22 meio pontos altos. Cheguei aqui no final, ó, fiz todo o meu cordão de correntinhas em meio pontos altos, no total foram 22 meio pontos altos. Agora, eu vou vir no próximo ponto aqui, ó, vou fechar com um ponto baixíssimo e vou vir no próximo ponto e vou fazer mais um ponto baixíssimo aqui, ó. E agora, aqui, novamente, eu vou repetir, ó, 1, 2, 3, 4 e vou até 24 correntinhas. Feito as 24 correntinhas, eu voltei na terceira trabalhando os 22 meio pontos altos, exatamente igual eu fiz aqui, tá? Porque é sempre a mesma sequência. Agora, eu vou vir aqui no próximo ponto, que é um ponto antes desse ponto que a gente marcou aqui, tá? E vou fazer aqui o ponto baixíssimo, ó. Fiz o ponto baixíssimo. Agora, eu vou tirar o marcador desse ponto que a gente botou aqui. E vou vir aqui, ó, no próximo ponto. E aqui neste ponto que tá marcado, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vamos até 34 correntinhas. Então, são 10 correntinhas a mais que aqui. Vamos fazer 34 correntinhas. Feito aqui as 34 correntinhas, vamos laçar 1, 2 a contar da agulha. Na terceira, a gente volta fazendo a mesma coisa que a gente fez lá. A única diferença é que aqui a gente volta trabalhando 10 pontos a mais. Então, no total aqui, eu vou ficar com 32 meio pontos altos até nós chegar lá na base do nosso trabalho, tá? Então, vamos seguir aqui em meio pontos altos até chegar lá embaixo. Então, aqui, ó, fiz as 32 correntinhas trabalhando em meio pontos altos, vou vir aqui na base, que eu sempre vou vir na base, depois que eu fizer a minha sequência, fechar com o ponto baixíssimo, venho no próximo
Então, a gente sempre pula um ponto, né, que é onde a gente fecha com o baixíssimo, e no próximo a gente faz ponto baixíssimo e sobe as 24 correntinhas, volta trabalhando 22, porque é sempre essa mesma sequência aqui, ó, de 24 correntinhas, volta trabalhando 22 correntinhas. A gente só vai fazer essa sequência maior aqui 2 vezes, que foi nessa primeira vez que a gente marcou aqui, e aqui onde tá o marcador que a gente deixou marcado aqui na próxima sequência também. Então, quando vocês chegarem aqui nesse marcador, você sabe que você tem que fazer 34 correntinhas, e porque é um cordão maior, tá? Essa daqui é a parte onde ele tem o cabelo mais comprido aqui na frente, tá? Então, aqui, ó. Vamos seguir agora fazendo essa sequência dos cachinhos menores, sempre sobe 24 correntinhas, volta trabalhando 22 meio pontos altos, vem no próximo, fecha com o baixíssimo, e no próximo repete tudo de novo, até nós chegar aqui onde a gente vai fazer esta sequência aqui, tá? Então, eu vou fazer toda a minha sequência aqui do cabelinho, porque é tudo repetição. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês, então, tá? Vamos seguir aqui o nosso trabalho, então, trabalhando do mesmo jeito. Ó, eu só vou mostrar pra vocês terem uma ideia aqui do que a gente tá fazendo, ó. Essa é a base do cabelinho, que vai ficar aqui no topo da cabeça, anel mágico com anel mágico, pra vocês entenderem o que vocês estão fazendo, tá? Essa é a parte da franja, onde depois a gente dobra ela pra cima, assim, que o avatar tem a franja dobrada pra cima. Essa parte é a parte longa que tem na frente do cabelo dele, tá? Que depois a gente vai deixar ela longa assim. E as outras partes que a gente vai fazendo aqui é o restante da cabeça dele, do cabelinho, tá? Então, vamos seguir aqui, e depois que eu terminar todas as minhas sequências aqui, que é só repetições, eu volto com vocês. Então, aqui, ó, pessoal, fiz todo o meu cabelinho, fazendo sempre a mesma sequência aqui dos cachinhos, ó, com exceção dos dois que a gente marcou aqui. Quando eu passei aqui, eu fiz o outro cachinho longo, o outro fio de cabelo longo. E agora, eu vou vir aqui, ó, fiz o último, vou vir aqui, ó, no último pontinho, e vou fechar com um ponto baixíssimo, ó. Cortei o fio e vou deixar um pedaço de fio pra gente poder costurar essa base de cima do cabelinho aqui, a gente costura na cabecinha, tá? Então, ó, nosso cabelo tá pronto, então a gente vai reservar agora o cabelinho pra dar sequência. Então, aqui, ó, pessoal, já tô com as peças do meu avatar quase todas aqui finalizadas, depois a gente vai posicionar o cabelo juntos, tá? Fazer tudo direitinho. E agora eu vou passar pra vocês aqui, ó, receitinha dos braços, das orelhinhas do nosso avatar, tá? Que são aí peças bem simples, vai rolar receita pra vocês aqui, e pra quem é membro, tá no PDF a receitinha aí, que é bem, a execução é bem fácil, então a gente não vai se estender na aula com isso, que é bem tranquilo de ser feito, tá? Então, aqui, ó, vou mostrar pra vocês como que eu fiz, orelhinhas e bracinhos. Pros bracinhos, eu vou fazer 2 peças iguais, óbvio, né, gente? E eu vou fazer aqui, ó, anel mágico de 6 pontos, na segunda volta eu vou fazer 2 pontos e um aumento, e vou ficar com 8 pontos. Depois, com 8 pontos aqui, eu vou subir, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras de 8 pontos, tá? Daí, na última volta aqui, eu vou fechar no meio, eu vou dobrar no meio e vou fechar aqui com 1, 2, 3, 4 pontos baixíssimos. É só isso aqui o bracinho, tá? Vamos fazer 2 peças iguais e botar muito pouco enchimento dentro do bracinho, tá? Só um pouquinho de enchimento mesmo, quase nada. Mas a receitinha do bracinho rolou pra vocês aqui enquanto que eu expliquei, tá? Bem tranquilo de ser feito, então, eu já adiantei os meus aqui. Orelhinha, a mesma coisa. Receita é bem tranquila de ser feita, então, vou rolando pra vocês e vou explicando aqui como que eu fiz. Anel mágico de 6 pontos. Fiz mais uma volta de 6 pontos, ou seja, foi a primeira volta 6 pontos, e na segunda só trabalhei ponto sobre ponto 6 pontos. Na terceira volta, eu trabalhei 2 pontos e um aumento 2 vezes, fiquei com 8 pontos. Na quarta volta, eu trabalhei 3 pontos e um aumento 2 vezes, fiquei com 10 pontos. Na quinta volta, eu trabalhei 4 pontos e um aumento 2 vezes e fiquei com 12 pontos. E a última volta aqui foi de ponto sobre os 12 pontos. Também fiz aqui, ó, 2 orelhinhas iguais, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai costurar essa peça aqui, tá? Vou deixar o meu suportinho aqui do lado, ó. E no final da aula eu digo pra vocês, pra quem quiser adquirir suportinho aí pros seus avatares, eu explico como que vocês fazem pra adquirir, tá, gente? Ó, então eu vou tirar aqui o cabelo dele, que eu já meio que coloquei aqui, só pra mim ter uma ideia de como que eu ia mostrar pra vocês que eu ia fazer as costuras e coisas, tá? Então, eu deixei ele aqui, ó, mas eu vou tirar a cabeça que é mais fácil, né, gente? E vou começar costurando, serviço mais esperto da minha parte, né? Vou começar costurando os bracinhos dele, tá? Antes de posicionar a cabeça, a gente vai costurar os bracinhos, tá? Então, aqui, ó. Primeiro bracinho, eu vou colocar ele aqui, ó. Aqui tá as carreiras retas aqui, ó, que a gente subiu pra articulação do pescoço. Aqui é a última carreirinha de aumento, de diminuições, ó. Eu vou colocar aqui, ó, vou costurar aqui, ó, bem rente essa carreira aqui, ó.
a última carreira do corpinho, ó. É bem rente a ela que eu costuro. Então, eu vou botar o primeiro bracinho aqui e vou posicionar o outro bracinho de forma que ele fique igual, ó. E alinhadinho, né? Ó. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar os bracinhos, ele tem a sustentação ali dentro, né? Então, cuidar pra alfinetar. Tem que ser bem rente aqui a última carreira do corpinho, tá? Daí, eu vou ver se eles estão na posição certinha pra costura. Pra ter certeza, eu vou pegar a cabecinha e também vou posicionar ela aqui, ó. Porque depois a cabecinha tem que ficar bem juntinho do bracinho, ó. Tá vendo? Então, a gente sabe que é aqui a costurinha dela, tá? Então, agora eu vou pegar e vou introduzir esse fio na minha agulha pra gente fazer essa costurinha dos bracinhos. Então, aqui, ó, pessoal, eu fiz a costura do primeiro bracinho e toquei o fiozinho depois da costura aqui atrás, porque depois eu vou amarrar os dois juntos aqui, dos dois bracinhos, tá? Como a costura é a mesma, eu adiantei primeiro, agora a gente vai fazer a segunda costura aqui só juntos, pra vocês verem como que a gente vai costurar esse bracinho. É bem fácil de costurar, são poucos pontinhos. E como ele tá só com a base do corpinho, sem a cabecinha, é muito mais fácil de costurar. Então, aqui, ó, botei o bracinho aqui, ó, tá posicionado. Agora, a gente vai fazer a nossa costurinha, ó. Vou vir com o fio aqui e vou dar uns pontinhos primeiro, prendendo aqui na lateral do corpinho. Vou começar dando uns pontinhos aqui do ladinho, pra deixar esse bracinho mais firme, tá? Então, aqui. E agora, eu vou começar a costurar aqui, ó. Pegando o pontinho do corpinho e do bracinho. Não precisa nem ser o ponto completo, você pode pegar só uma alcinha do ponto, ó. E ir prendendo assim. É costura básica aqui. São 4 pontinhos de costura em cima e uns pontinhos na lateral. Aqui. Até sentir que o braço tá firme. Como ele é uma peça bem pequenininha aqui, então a costura se torna bem fácil. Agora, eu também vou dar uns pontinhos aqui na lateral, ó, pra firmar esse bracinho aqui, ó, pra ele não ficar levantado, né? Ficar aqueles bracinhos erguidos. Daí, eu dou uns pontinhos aqui na lateral pra deixar ele baixinho. Mas não precisa muito, é pouquinho mesmo. Prontinho, ó. Já tô com os dois braços presos aqui, ó. Bem presinhos. Agora, eu vou entrar com esse fio aqui. E vou entrar com ele aqui por baixo, ó. E vou tocar ele lá atrás e vou encontrar com esse fiozinho aqui atrás, ó. Sair junto aqui pra gente amarrar os dois. E agora, sair, ó, com os dois fios aqui no mesmo lugar, no mesmo pontinho. Agora, aqui eu dou um nozinho triplo e corto os excessos, tá? Tá pronta aqui a costura dos bracinhos. Uma costura bem fácil de fazer. E ela é fácil porque ela não... Vou pegar minha tesourinha, não tá presa, então é mais tranquilo de fazer. A cabecinha, Vou esconder esse nozinho aqui dentro, ó. E agora, ajustar aqui os pontos que eu passei, pra eles não ficarem marcados. Tá? Então, tá costurado os bracinhos. Agora, vamos costurar as orelhinhas também. Vamos deixar tudo prontinho antes de colocar a cabeça. Tá? Vamos para as orelhinhas agora. Pra costurar as orelhas aqui do meu Funko Pop, ó. Deixa eu largar o corpinho aqui, tirar um pouquinho dessa bagunça pra vocês conseguirem enxergar bem, porque tá um caos aqui, né? Eu posicionei o cabelo só pra mim marcar aqui como que eu faria a costura pra depois a gente não errar na hora do cabelo, tá? Então, agora eu vou tirar o cabelo aqui, que só tá alfinetado. Vou tirar ele de lado aqui, porque minhas orelhinhas já estão colocadas. Então, a gente vai fazer a costurinha delas, que é bem simples, tá? A gente vai posicionar as orelhinhas da seguinte forma. Aqui pra frente do meu olho, aqui, eu vou contar, ó. Uma pra frente do meu olho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na 8ª carreira é onde eu vou posicionar a minha orelhinha, tá? Aqui também, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na 8ª carreira, posicionei a minha orelhinha.
Pra baixo aqui do nosso anel mágico, eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na 11ª carreira pra baixo do anel mágico aqui, ó. Daí eu vou vir aqui em linha reta pra posicionar a outra na mesma posição. É assim que vai ficar a orelhinha dele, tá? E daí não vai enchimento na orelhinha, tá? A gente só vai posicionar ela. E daí a gente vai pegar a nossa agulha de tapeceiro e vai fazer a costurinha dela. Vou fazer a primeira aqui com vocês, que a costura dos dois lados é igual, tá? Então, a gente costura a primeira junto e depois vocês costuram de vocês aí e eu a minha aqui. Então, aqui, ó. Posicionada a minha orelhinha aqui, tá tudo certinho, ó. Eu vou costurar da seguinte forma, ó. Vou tirar o primeiro aqui, vou botar mais pra cá o alfinete pra mim conseguir enxergar aqui o que eu tô costurando. Vou apertar o último ponto aqui. Vou vir aqui embaixo, ó, e vou pegar só uma alcinha do ponto aqui embaixo, ó. Desse jeito. Eu posso dobrar minha orelhinha pra trás, assim, que até vai facilitar a minha costura, tá? Agora, eu venho aqui, ó, pego uma alcinha do ponto aqui e vou pegar uma alcinha do ponto aqui embaixo também, ó. Esse fio aqui que eu tô trabalhando, que é o Amigurumi Soft, ele é um fio muito macio, então ele é um fio bem gostoso na hora da costura, não machuca nada a mão da gente, é muito bom de costurar esse fio aqui. Uma alcinha do ponto aqui e uma alcinha do ponto aqui embaixo. Ele é muito fofinho, muito macio, ó. Viram que eu dobrei a orelhinha pra trás? Porque agora eu já achei aqui a minha carreira de costura, então não precisa mais nem do alfinete, ó. Pega uma alcinha do ponto aqui e uma alcinha do ponto aqui, ó. Opa. Meu espaço aqui é pequeno, eu fico batendo em tudo. Uma alcinha do ponto aqui e uma alcinha do ponto aqui. Muito gostoso de costurar esse fio aqui. A costura flui maravilhosamente bem. Venho no pontinho aqui de cima e também no pontinho aqui, ó. E agora, eu vou virar minha orelhinha pro outro lado e vou voltar costurando o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é nessa mesma. Aqui, e vou pegando o pontinho aqui. Não vai enchimento na orelhinha, tá, gente? Que depois a gente vai dar uma dobrinha nela. Com ela vazia, é mais fácil de vocês posicionar ela como vocês querem. Tô chegando já no final da minha costurinha aqui, ó. Vou pegar meu último pontinho aqui embaixo. Tá costurada aqui a orelhinha, ó, do nosso Funko Pop, tá? Então, agora aqui, ó, vou dar o último pontinho aqui, bem onde eu iniciei, ó. Vou dar um último pontinho, e quando eu pegar ele aqui, eu já venho com esse fio aqui, ó, e vou deixar ele em espera aqui atrás, ó. E depois eu vou pegar outra orelhinha e vou encontrar os dois, pra amarrar os dois aqui, pra não precisar dar nó no trabalho, tá? E a gente não precisa dar nó aqui no na nossa orelhinha, ó. Já tá costuradinha aqui a nossa orelha, tá? Agora, vamos costurar a outra orelhinha exatamente igual a gente fez essa. No final, a gente traz o fio aqui pra trás, ó, e fica esperando pra gente amarrar os dois juntos, ó. E daí, a gente posiciona ela aqui, ó, como a gente quer, ó. Vou deixar a minha mais em pezinho, assim, porque ela tá vazia, então, é fácil de deixar ela sempre na mesma posição, tá? Vou fazer agora a costura da outra aqui, exatamente igual eu fiz aquela ali, tá? Vamos seguir a mesma costurinha. Então, agora aqui, ó, com as orelhinhas costuradas, já estão as duas posicionadas, costuradas, vamos dar sequência aqui no nosso Funko Pop.